402, a aula de hoje vai ser de potenciação e raiz quadrada de frações. A gente, em sala de aula, a gente relembrou como é que faz a raiz quadrada e como é que faz a potenciação. E eu vou relembrar novamente. Lembrando que essa aula vai estar servindo para duas listas que eu vou estar deixando no site da escola e vou estar enviando para o grupo do WhatsApp. Como é que a gente faz potenciação trabalhando com números naturais? Se a gente tem, o que é potenciação, né? É a potência, é elevar um número a outro número. E essa operação a gente remete à multiplicação sempre. Então, vamos supor, se você tem 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo, como é que a gente faz essa operação? Multiplico 2 por ele mesmo 3 vezes, que é um número que a gente tem no expoente. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Isso a gente já tinha relembrado em sala de aula. E o que é a raiz quadrada? A raiz quadrada ela é representada por esse símbolozinho aqui, onde a gente, na verdade, o índice que tem aqui é o número 2, mas a gente não precisa colocar. E aí dentro da raiz vai vir um número. Esse número que está aqui dentro da raiz, eu tenho que pensar qual é um número que vezes ele mesmo, então 2 vezes, vai me resultar no número que está dentro da raiz. Qual é o número que vezes ele mesmo o resultado é 9? 3. Então a raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Quando a gente pensa em fração, a gente vai pensar da mesma forma. Se eu tenho, por exemplo, uma fração 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Como é que eu vou fazer essa operação? E por que eu botei esse parênteses grandão aqui em volta? Quando eu botei o parênteses grandão aqui em volta, porque toda a fração está elevada à minha potência. Então, eu vou colocar o 3, que é o meu numerador, 2 vezes, multiplicado por ele mesmo. E o meu denominador, que é o 2, também multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que é o número que está elevado à potência. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Então, 3 meios ao quadrado é 9 quartos. E se a gente estiver assim, sem o parênteses? Se está sem o parênteses, a minha potência só vai estar elevado ao numerador ou ao denominador que estiver explícito na minha operação. Nesse caso aqui, o 2 só está elevado ao 3. O denominador não está elevado à potência. Então, 3 vezes 3 sobre 2. 3 vezes 3, 9 sobre 2. Então, não elevei a potência ao meu expoente, porque não tem o parêntese mostrando que a potência serve tanto para o numerador quanto para o denominador. Nesse caso aqui, ela só vai servir para o numerador. O mesmo se estivesse ao contrário. Se estivesse só no denominador, eu repetiria o numerador normalmente e o denominador eu faria a operação. 2 vezes 2, 4. E a raiz quadrada? O raciocínio vai ser o mesmo. Sendo que para a raiz quadrada a gente não precisa colocar o parênteses. A gente estende ela até embaixo. Então, assim, por exemplo. Olha lá. Tanto o 9 quanto o 25 estão dentro da raiz. Então, eu tenho que pensar qual é a raiz de 9, que é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Qual é a raiz quadrada de 25, que é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Se a raiz quadrada estivesse só no denominador, perdão, só no numerador, eu efetuo a raiz quadrada só do numerador. 16. Qual é o número que vezes ele mesmo o resultado é 16? 4. E o 7 eu vou repetir, porque a raiz não contempla o numerador. E se tivesse só no numerador? Repito o numerador, que não tem operação nenhuma para ser feita com ele, e vou pensar só no denominador. A raiz quadrada de 81, qual é o número que vezes ele mesmo dá 81? 9. Então, é assim que eu faço a minha operação. Agora, digamos que eu tenho a seguinte expressão. 3
meios elevado ao quadrado mais 4, por exemplo. Como é que eu faço essa operação? Aí a gente vai seguir aquelas regras básicas que a gente já estudou da ordem das operações. Primeiro, multiplicação, divisão, no caso, a potência também, e depois a soma. Então, primeiro eu vou fazer a minha operação, que está dentro do parênteses. Eu tenho 3 meios ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Mas vou repetir a outra parcela. Denominadores diferentes. No caso aqui, como o 4, entre aspas, não tem denominador, é porque o denominador é 1. MMC entre 4 e 1, MMC entre um número e 1 é sempre o próprio número. Aí, na soma, né, soma as frações, tem que fazer MMC quando os denominadores são diferentes. Eu volto com o meu MMC dividindo cada um dos meus denominadores. 4 dividido por 4, coloco o resultado aqui em cima. 4 dividido por 1, coloco o resultado aqui em cima. 9 vezes 1, 9, mais 4 vezes 4, 16. O resultado dessa operação, então, 25 sobre 4. Então, tá vendo? A gente vai ter que continuar obedecendo a ordem normal das coisas. Vamos pensar em outra aqui. Digamos que eu tenho isso aqui, ó. Pronto. Então, aqui eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma potência, eu tenho uma soma. Então, primeiro eu vou fazer a minha potenciação. Vou repetir o 3, que está multiplicando 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4, vezes 4, vezes 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, 64. 3 ao cubo é 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3 é 9, que vezes 3, 27. Vou repetir o restante da minha operação. Vou continuar. Agora aqui eu tenho que multiplicar 3 vezes 64 sobre 27. A gente sabe que multiplicação e divisão eu posso fazer o que eu quiser primeiro. E em sala, eu orientei vocês que fica mais fácil a gente fazer primeiro qualquer simplificação que haja. E aqui eu sei que 3 e 27 são múltiplos. 27 dividido por 3 é 9. Então, eu posso simplificar aqui. 3 dividido por 3 é 1. 27 dividido por 3 é 9. E aí, sobrou aqui o número 1, que multiplicado por um número vai dar o próprio número. Então, só me sobrou dessa parcela da minha operação 64 dividido por 9. Mais 1/3. Caí de novo numa soma de frações com denominadores diferentes. Vou lá no meu cantinho fazer o MMC entre 9 e 3, porque os denominadores são diferentes. Se é uma soma, tem que fazer MMC. Não dá para simplificar por 2, né? A gente começa na realização do MMC, a gente começa pelos números primos. 2 é o único par primo que não dá para dividir, então eu vou por 3. 9 dividido por 3 é 3, 3 dividido por 3 é 1. Vou novamente dividir por 3. E assim eu termino o meu MMC com o final 1, 3 vezes 3 é 9. Volto, coloco a tração, o resultado do MMC embaixo e venho dividindo. 9 dividido por 9, 1. 9 dividido por 3, 3. 64 vezes 1 mais 3 vezes 1, 3. 64 mais 3, 67. Nonos é o resultado da minha operação. Vou deixar uma lista de exercícios, conforme eu havia falado, lá no site do Sejam. Vou mandar para vocês também pelo WhatsApp em 2 partes. Primeiro para vocês resolverem só as potências, um outro para vocês resolverem só as raízes e outro envolvendo expressões numéricas, tá bom? Obrigada, até a próxima.